Olha só, é uma coisa louca. Você navega, expressão curiosa, né? Navega pelos jornais, navega pelas páginas de notícia, fuça aqui e ali, e você vê que o Brasil desperdiça uma energia tão impressionante. Mas assim, uma energia boa, né? Uma energia boa gasta com coisa ruim. Então, tá lá. A gente vê os deputados, a gente vê os senadores discutindo o destino do dinheiro público, que é uma coisa saudável, tem que discutir o destino do dinheiro público, mas eles querem discutir o destino do dinheiro público para as obras no quintal deles. Critério, meu quintal. Critério, mais dinheiro no meu quintal do que no seu quintal. Mas e no lugar que precisa mais? Se for o meu quintal, é bom. Mas e se o lugar que precisa mais for do meu adversário? Ele que lute para levar dinheiro para o quintal dele. Mas e se aquela parcela de brasileiros que mora no quintal do meu adversário precisar mais de um determinado recurso do que a região que eu represento? Ele que brigue. Mas isso é democracia? Dê outro nome. E assim a gente vê o debate em torno das verbas das emendas. E é um nojo. Porque é isso, né? Então, o ministro do Curral manda para o amigo deputado do Curral, que não sei o que, e trata todo mundo como se fosse gado. É uma matemática. Eu tenho mais voto, eu tenho mais peso, eu levo mais dinheiro. Ah, mas é óbvio, sempre foi assim. Sim, sempre foi assim sempre será, e assim o Brasil sempre ficará. Enfim. Mas eu não queria só chamar atenção para esse problema, porque eu disse que é importante discutir a alocação das verbas públicas e é importante discutir a energia do Congresso Nacional empenhada para resolver os problemas brasileiros, que não se resume a basicamente isso, que é asfalto e trator. Asfalto para poder fazer obra e inaugurar a obra, e trator para mostrar, inaugurar e tal, tem isso, tá ok. Mas daí saiu o censo de educação superior do INEP. E isso é futuro também. Ali é o futuro político do deputado, ali é o futuro político do senador, aqui é o futuro político do Brasil. Aliás, o futuro do Brasil, o futuro social, o futuro econômico do Brasil. O seu futuro, o meu futuro. O Censo de Educação Superior de 2022, ele mostra que, de certa maneira, a universidade brasileira, num pedaço importante, em vez de virar uma fábrica de solução, está virando uma fábrica de problema. E vai estourar. E já está estourando, porque os sinais estão sendo dados. É um absurdo a gente perceber que 2 de cada 3 estudantes de ensino superior optaram pelo ensino à distância. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Licenciatura, 81% EAD, ensino à distância. Quando a gente pega alunos de licenciatura aprovados no ensino superior privado, 93% EAD. Espera aí, 93% EAD. Uma coisa é você ter uma aula remota aqui ou ali, para discutir uma teoria aqui ou acolá. Outra coisa é essa estatística assombrosa, com aulas de 5ª categoria. Em boa parte dos casos, PDF, PowerPoint, interação zero. E aí você abre o seu navegador e coloca lá, Faculdade EAD, preço. Aí vem, FMU, mensalidade, R$300. Se for a segunda graduação, R$123. Agora, faça o vestibular sem sair de casa, se passar, a primeira mensalidade é R$9,90. Estácio de Sá, vendendo graduação digital, R$199. São Judas, R$98 a primeira mensalidade, depois R$289. Uninove, quase que custa R$9. Estou falando algumas, hein? Eu não estou acusando elas de nada. Elas divulgam esses números, elas colocam isso como propaganda, elas estão chamando as pessoas vendendo curso como se fosse carne, vendendo curso como se fosse um produto que merece desconto, qualidade. Coloca lá, qualidade e preço.
Qualidade e preço. Qual qualidade? O Ministério da Educação está preocupado com a qualidade, não só de determinados cursos, mas do EAD de uma forma geral. 75% dos alunos que fizeram o curso EAD tiveram uma pontuação de 0 a 100, 50. Na prova, no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, 50. Não que o ensino presencial seja espetacular, mas é 65. 65 é 15 a mais. 15 a mais. 15 a mais dá quase um terço sobre os 50. Um terço. O 15 seria um terço de 45. Os alunos têm 50, um terço a mais. Quase. E aí, como os cursos se concentram em determinadas áreas, pedagogia, né? Pedagogia é inacreditável. Pedagogia é uma coisa inacreditável. A quantidade de gente fazendo pedagogia à distância. Essas pessoas vão dar aula para os nossos filhos e para os nossos netos, no meu caso, dos nossos netos, nos meus netos, porque os meus filhos todos já fizeram o curso presencial. Eles vão ter aula virtual, esses jovens que estão entrando na faculdade, e daqui 10 anos terão se formado a 6, ou daqui 5 anos, 6 anos, terão se formado a 2. E eles vão dar aula para os garotos que agora têm 2 anos, 3 anos de idade, bebês, crianças daqui, tem bebê de colo agora, daqui 5, 6 anos, está começando a alfabetização, né? Vai ter aula com um professor EAD. Vai ter aula com um professor EAD. Qual professor EAD? Bom, ruim, preparado, despreparado? Quem é que está dando aula para essa gente? Isso aí está virando uma máquina de ganhar dinheiro. As faculdades se entupindo de dinheiro, ficando ricas e milionárias e bilionárias, fortunas sendo fabricadas, feitas, à custa da boa-fé da população jovem que acha que vai conseguir uma colocação digna, bem posto, ganhando um salário bacana, se formando desse jeito. Em 2018 eram 7 milhões de vagas EAD. Agora 17 milhões de vagas. Vem cá, isso é dinheiro na veia, no bolso dos donos de faculdade. E as pessoas se enganando, pagando 100, 150 reais, achando que vão se formar. Qual é a adequação entre o que eles estudam e o que o Brasil precisa? O Brasil precisa de ensino técnico. Mas ensino técnico é apresentado como uma coisa vergonhosa. Não é apresentado como uma coisa bacana, pois os formados em ensino técnico vão receber um salário muito maior do que esses bacharéis em pedagogia, por exemplo, que vão estudar onde? Vão dar aula onde? Como? Existe, por exemplo, um déficit brutal de engenheiros no Brasil. Os números variam. Não dá para acreditar muito nos números que a gente vê. As entidades de classe falam que precisa de 1 milhão de engenheiros no Brasil, 1,5 milhão de engenheiros no Brasil. Não sei se precisa disso tudo. Você procura os números e você não tem uma referência, mas é muito. E tem levantamento mostrando que para cada 10% no total de engenheiros numa determinada região, o PIB aumenta 2 pontos percentuais. Ou seja, engenheiros. Então, quando a gente fala de ensino superior, a gente está precisando de engenheiro. A gente não tem engenheiro, a gente está precisando de profissionais de ciência da computação. E a gente não tem. Então o Brasil do amanhã está se preparando para abraçar um bando de bacharéis em coisas que talvez não tenham utilidade. E continua a não abastecer o mercado com engenheiros, profissionais da área de exatas, profissionais de ciência da computação e ensino técnico. Robson Andrade, ex-presidente da CNI, Canal Livre, recente, fizemos com ele. Ele falou do ensino técnico, mas com certo desalento. 10 anos de CNI nas costas, não viu esse cenário mudar. E brigou, batalhou, reclamou, encheu a paciência. Não conseguiu, também não conseguiu a reforma tributária, que vai sair agora, mas a gente pega, por exemplo, a Coreia, a Rússia. A Rússia é o país que mais forma engenheiro no mundo. A Coreia tem 20 engenheiros por 100 mil habitantes. A Rússia também. 20 engenheiros por 100 mil habitantes. O Brasil não chega a 5.
Então, veja, é proporcional, né? Por 100 mil habitantes. Se o Brasil tivesse 100 mil e a Rússia tivesse 100 mil, eles teriam 4 vezes mais engenheiros do que a gente todos os anos. E a gente não percebe isso, não olha para isso. Qual é o debate que está sendo feito disso? A gente está discutindo a baixa qualidade do EAD, e que é um absurdo. Aí as entidades de classe das faculdades dizem que o EAD democratizou o acesso ao ensino superior. É o discursinho, né? Porque daí você questiona a qualidade, não, mas democratizou o acesso. Democratizou o acesso. Todo mundo agora pode estudar. Não, todo mundo pode se matricular e pagar. Agora, estudar significa aprender. Está aprendendo? Aprendendo o quê? Quanto? Como? Aí eles falam, não, já vencemos a barreira da quantidade, temos agora que enfrentar o desafio da qualidade. Jura? Nossa, que esperto, né? Por isso que deve ter faculdade, por isso que está rico. Só que está errado. O Ministério da Educação está olhando para isso, o Censo Universitário da Educação Superior do INEP saíram esses dados, o ministro revelou uma preocupação. É importante que essa preocupação se torne ação para restringir o EAD. Não pode ter tanto EAD. Não pode ter tanto ensino à distância. Isso não tem lugar nenhum do planeta. Está errado. Não dá para ter 93% dos estudantes de uma determinada área estudando à distância. Não tem troca, não tem interação, não tem professor, tem uma dúvida, não tem olho no olho, não dá. A prática, a troca, a convivência social não é desprezível. Então é absurdo manter como está. Deveria ser, se é 80% de um modo geral quando pega o ensino todo, deveria ser o oposto, 80% presencial. Ah, não dá, não pode fazer, desculpa. A faculdade não vai conseguir bancar, porque tem que ter sala. E essa é a malandragem desses caras. Eles não precisam de sala. Eles precisam de uma rede de internet, cada um tem a sua e tal. São palestrinhas de professores. Ou seja, você pode ter uma universidade num galpãozinho. Você monta um centro de ensino só, vários professores, todo mundo trabalhando em casa, não tem custo nenhum, e embolsa uma grana. Por isso que a mensalidade pode ser baixinha. É só lucro, quase. É um absurdo o que eles estão fazendo. É um absurdo o que os políticos estão deixando ver acontecer. Por que os políticos fazem uma CPI para o MST e não chamam para depor, para falar, para se explicar, os envolvidos no EAD? É o lobby? É a força política que eles têm no Congresso Nacional? É o apoio que eles dão para deputados, senadores, integrantes do Poder Judiciário? São convites para palestras, talvez? É uma relação esquisita entre o Estado e esses centros de ensino e eles se comportam como se eles fossem bacaninhas? Será que é isso? Nós temos que acompanhar, porque está começando a ficar um troço caótico, perigoso, muito perigoso. Eu não sei se você concorda ou se você discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.